Tá me ouvindo? E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês pela presença. Estamos logados agora com pessoas de quase todos os estados. Acho que nunca falei para tanta gente assim. Tem atualmente 725 pessoas. Porra, brigadão mesmo. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Felipe Gomes, sou engenheiro ambiental e sanitarista. Sou formado na Universidade Severino Sombra, em Vassouras, no estado de Rio de Janeiro, em 2012. Além disso, eu sou diretor executivo da Paná Consultoria e atuo também com perito judicial e ambiental. Comigo está o Marcelo Acha também, que ele vai se apresentar agora. Olá, boa noite, tudo bom? Bom, meu nome é Marcelo Acha, alguns de vocês já devem me conhecer, alguns já devem ter sido meus alunos. Eu sou geógrafo, técnico em topografia, tenho 20 anos de experiência no ensino superior, graduação e pós-graduação. Sou também perito ambiental há cerca de uns 10 anos e sou diretor técnico da Planar Consultoria. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, pessoal, então, a gente atua há 3 anos já na área de consultoria ambiental e trabalhamos também com treinamento e cursos presenciais, né? E nosso maior objetivo hoje é aqui mostrar para vocês sobre o mercado da perícia judicial ambiental, que existe uma grande demanda de profissionais nessa área. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma pesquisa com alunos e parceiros, e identificamos que 98% dos alunos tinham interesse por saber mais a respeito de perícia judicial ambiental, que é o tema desse nosso webinar. E foi algo que surpreendeu demais a gente. A gente trouxe aqui, então, os principais questionamentos dos alunos que eles perguntam para a gente em sala de aula, né? E, posteriormente, a gente vai dar 4 super dicas para vocês que têm um interesse em atuar nessa área. Ao final da nossa aula, a gente vai ter um tempo para esclarecimento das dúvidas também. A Natália, nossa gerente de marketing, está aqui com a gente e ela vai compilar todas as dúvidas. E acho que a gente não tiver tempo para responder aqui, vocês não precisam se preocupar, que a gente vai responder diretamente por e-mail de vocês. Vamos lá, Marcelo. Vamos começar explicando para o pessoal como é que funciona uma perícia judicial. Bem, a perícia ambiental funciona a partir de uma demanda que vai existir em função de um dano ambiental constatado. Não necessariamente comprovado, mas constatado. Então, o que ocorre é a formação de um processo jurídico no qual uma parte é a acusadora, né? Geralmente é o Ministério Público quem faz isso, né? E a outra parte é a ré. A partir daí, então, se o juiz determinar que há necessidade de um auxílio de um conhecimento técnico específico, então o juiz vai convocar um perito para atuar. A Lei 13.105 de 2005, que é o novo Código Civil, prevê no seu artigo 156 o seguinte: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, é assim que vai funcionar. Em primeiro lugar, é necessário haver um processo, uma causa. E a partir daí, se o juiz entender que o seu conhecimento não é o suficiente para que ele possa estabelecer uma sentença, então ele vai convocar o auxílio técnico de um perito. Sim, exato. E eu acho que um grande questionamento que as pessoas têm, quem está aqui com a gente agora,
Como é que o pessoal faz para se tornar um perito judicial? Eu acredito que esse questionamento é muito pertinente, ainda mais para as pessoas que estão, os alunos que estão em fase de graduação ainda, que eles não têm essa dimensão do mercado ainda. Você pode explicar um pouco para o pessoal? Sim, claro. Bom, há duas formas de se tornar perito. Né? O profissional vai se inscrever na seção judiciária da Justiça Federal do seu estado ou no Tribunal de Justiça também no seu estado. Né? Ele pode até se inscrever em mais de um estado, nada impede. Tá? De uma forma geral, por exemplo, para que o profissional se torne perito numa vara estadual, ele precisa preencher um formulário, um requerimento de inscrição. A esse formulário ele vai anexar o currículo atualizado com a cópia da carteira do conselho profissional. Não é? Se não tiver um conselho profissional, basta anexar uma cópia do diploma, da sua graduação, além de cópia do CPF e do RG. Além disso, ele tem que ter uma série de certidões, como, por exemplo, a certidão, se for o caso, de regularidade do Conselho Profissional, a certidão negativa da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Ele também tem que anexar um comprovante de residência atualizado e tem que anexar também um certificado de participação de curso, num curso de perícia judicial com carga horária mínima de 21 horas. E, além disso, ele tem que comprovar ter, no mínimo, 2 anos de habilitação na especialidade técnica dele. Ou seja, eu não posso, por exemplo, recém-formado, acabei de sair da faculdade, me inscrever para num banco de dados de peritos. Eu preciso ter, no mínimo, 2 anos de experiência. É interessante isso, Marcelo. E é um mercado que eu vejo crescente, ele de expansão, até por causa das demandas ambientais aqui no nosso país. Acho que está crescendo muito, os conflitos ambientais estão crescendo demais. Como é que você vê o mercado de trabalho? Como está, no seu ponto de vista, aí, o mercado de trabalho para o perito? Para mim, eu vejo como um mercado extremamente crescente e a demanda está muito grande. São poucos profissionais que sabem dessa área de atuação ainda. Olha, Felipe, realmente é um mercado crescente. Né? Como eu tinha dito anteriormente, eu posso me cadastrar em mais de uma seção judiciária como profissional apto a realizar perícias. Isso é possível por quê? Porque é uma demanda muito grande de profissionais de conhecimento e que não está atendendo a quantidade de profissionais hoje disponíveis para realizar serviços de perícia não atende à demanda judiciária. A gente tem que ver aí que nos últimos 20 anos, ou mais até, a legislação ambiental avançou muito. E por conta desses avanços da legislação, e aí é claro que eu não vou entrar no caso dos retrocessos atuais aí, né, que estão acontecendo, mas de uma forma geral a legislação avançou muito. Com isso avançam também a fiscalização, as demandas judiciais. Então há um crescente número de processos. E crescendo esse número de processos, aumenta também a demanda por peritos habilitados a atuarem nesses processos. A gente tem que entender que, conforme se diz popularmente, o perito vai atuar como os olhos do juiz em campo e vai traduzir tecnicamente para o juiz a realidade encontrada.
O juiz, a gente tem que entender que o juiz entende muito de direito, mas ele não vai entender muito da área ambiental. Nós mesmos não entendemos. Eu sou geógrafo, trabalho com uma parte do meio ambiente, você, engenheiro ambiental, trabalha com outra parte, o biólogo, o arquiteto, todo mundo tem lugar nisso. E aí é interessante, porque se o recém-formado não pode atuar como perito, ele pode atuar como auxiliar de um perito, ou um auxiliar do assistente técnico. Exatamente, cara. Eu bato muito nessa tecla. A gente precisa sempre de equipe multidisciplinar. Ninguém faz tudo sozinho. Um perito, na maioria dos casos, ainda mais com um processo grande, complexo, ele nunca vai conseguir fazer tudo sozinho, né? E ele pode chamar outras pessoas para compor a equipe técnica dele. E, além disso, tem o assistente técnico, que trabalha na outra parte do processo, na parte ré. Você poderia explicar um pouco para a gente como é que funciona? Claro, essa diferença entre perito e assistente técnico? Com certeza. Bom, num processo há no mínimo duas partes. Tá? Uma parte que faz a acusação. Vamos falar especificamente da área ambiental. Ocorreu um dano ambiental num determinado lugar. Tá? Vai haver uma parte que vai ser a parte acusadora do dano, que vai à justiça buscando a reparação do dano. Quem pode ser essa parte? Pode ser um particular, mas geralmente, em se tratando da área ambiental, essa parte é o Ministério Público. Pode ser o Ministério Público Estadual ou o Ministério Público Federal. Então, essa é uma das partes. A outra parte é a parte ré, a parte que é acusada do dano. A parte que poderá ou não ser imputado o dano. Tá? Então, só aí já temos duas partes. E ainda temos o juiz. Então, para cada um desses atores, o juiz, o réu e o acusador, nós temos a possibilidade de associar um profissional da área ambiental para atuar. Se o profissional vai auxiliar o juiz, ele é chamado de perito. Então, como eu tinha falado anteriormente, lá do Código de Processo Civil, no artigo 156, que diz: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, nós já temos aí um profissional que vai trabalhar no caso, que vai ser o perito. Depois nós temos um profissional que vai atuar com a parte ré, que será o assistente técnico do advogado do réu. Então, ele vai trabalhar também com a perícia, mas ele não é tecnicamente chamado de perito. Ele é chamado de assistente técnico. E, por outro lado, aquele profissional que vai atuar como assistente técnico do acusador, ou do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal. Também a mesma coisa. Esse profissional vai ser tecnicamente denominado assistente técnico e não perito. Mas a atuação vai ser muito parecida. Ele não vai fazer o levantamento que o perito faz, mas ele pode fazer um outro levantamento para corroborar ou contestar o laudo que o perito vai oferecer ao juiz. Exato. E o que é interessante, falar de novo essa questão da equipe multidisciplinar, que o perito pode convocar outras pessoas para trabalhar com ele. A gente teve o caso da perícia que a gente atuou há pouco tempo no estado do Rio de Janeiro, da extração ilegal de recursos minerais, que a gente precisou de um geólogo, um geógrafo e um engenheiro ambiental para compor a equipe, né? Ou seja, o mercado é grande, dá para todo mundo atuar.
Sim, com certeza, com certeza. Tudo vai depender da complexidade do caso. Tá? Exato. Nesse caso que você citou, nós tivemos até mais profissionais atuando. Nós tivemos também um engenheiro civil e um técnico em agrimensura e um biólogo. Então, tudo depende da complexidade. Como é que a gente sabe qual vai ser a complexidade do caso? Através dos quesitos que são formulados pelas partes. O que são esses quesitos? Os quesitos são questões, são perguntas que uma parte faz, no caso, o Ministério Público. O Ministério Público vai formular as perguntas, os quesitos, com o objetivo de direcionar o estudo, o laudo pericial, a fim de acusar, de comprovar a acusação que foi feita ao réu. Então, melhor explicando, através de um exemplo. Esse exemplo que você deu. Nós tivemos aí o caso de uma empresa que recebeu uma licença para exploração mineral de granito no interior do estado. Depois de um certo tempo, o Ministério Público do Estado foi acionado pela Agência Ambiental Estadual, porque a empresa não tinha a licença de operação. Pelo fato da atividade estar localizada próxima a uma unidade de conservação, o IBAMA também foi alertado, e a partir daí, então, o Ministério Público Federal também entrou na ação. Então, vejamos aí, nós temos da parte acusadora a Agência Estadual de Meio Ambiente, atualmente o INEA, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o IBAMA, nós temos o Ministério Público Estadual e temos também o Ministério Público Federal. Então, esses 4 agentes estão do lado da acusação. Esses 4 agentes apresentaram cerca de 150 quesitos, ou seja, 150 perguntas diversas a respeito do processo de mineração, da atividade minerária, para tentar comprovar que a empresa que foi pega lá fazendo a exploração de granito sem as licenças necessárias, para comprovar que a empresa estava errada. E o IBAMA ainda falou mais, além disso. O IBAMA disse, olha, nós fomos a campo e, ao que parece, essa empresa entrou na unidade de conservação também para explorar minério lá dentro. Então, nós queremos também uma reparação por isso. Então, um dos quesitos foi saber se a empresa realmente invadiu a área da unidade ou se ela ficou restrita à área onde ela tinha licença para operar. Então, só a acusação fez 150 perguntas a respeito desse suposto crime. Então, a partir daí, a gente tem uma complexidade muito alta, porque eles quiseram saber qual foi a quantidade de mata nativa que foi removida, se realmente houve a invasão do parque, por quanto tempo a atividade aconteceu naquela área, o que estava acontecendo com os rejeitos, se houve prejuízo à comunidade local, enfim, uma quantidade imensa de quesitos. Quanto maior a quantidade de quesitos, maior a complexidade do trabalho e, muito provavelmente, vai haver também uma demanda maior por profissionais para atuarem no processo. Nesse caso, nós tivemos na equipe pericial cerca de 10 profissionais de áreas bastante distintas.
Exatamente. E você citou um ponto aí, dessa questão da complexidade do trabalho. Aí eu fico imaginando agora o pessoal se perguntando, tá, assim, tá, mas e aí? E como que eu recebo pelo trabalho que eu vou fazer como perito ou assistente técnico? Como que funciona a remuneração do perito judicial? Ô, Felipe, aí tem uma série de fatores que vão que devem ser considerados, né? Então, por exemplo, como eu havia falado, né, com relação a esse exemplo que nós tivemos, quanto mais complexa a análise, né, maior vai ser a quantidade de profissionais que deverão ser contratados, né? Um profissional só, a, a área ambiental é, por excelência, uma área interdisciplinar, transdisciplinar. Então, com certeza, quanto maior a complexidade, maior vai ser a quantidade de profissionais a estarem na equipe e também nós teremos uma quantidade maior de análises a serem feitas. Tá? As nossas análises começam quando o perito é apresentado ao processo. Então, o juiz, através de um técnico do tribunal, ele entra em contato com o perito e avisa, olha, nós temos um processo aqui e tal, gostaríamos que o senhor viesse para ver, tomar ciência e dizer se aceita trabalhar. Tá? O perito pode se dizer impedido ou pode ser recusado por uma das partes. Tá? Passando esse ponto, se o perito aceita, ele tem que pegar o processo, estudar o processo, fazer uma análise desde a petição inicial até o momento que ele pega o processo, para ver tudo o que vai ser necessário. Quais são as análises necessárias? O que vai ser feito? Eu preciso de uma análise laboratorial, alguma coisa assim. Né? Então, tudo isso deve ser considerado. Além disso, eu preciso considerar também o valor da minha hora de trabalho. Para ajudar a gente, existem as tabelas dos conselhos profissionais. Tá? Então, por exemplo, nós dois, eu, que sou geógrafo, e você, que é engenheiro, nós respondemos ao sistema Confea-CREA. Tá? Mas aí tem outros, né? Tem o CRB, o CAL, CRQ e por aí vai. Nós temos uma tabela que é muito boa, que é uma tabela de honorários do IBAP, o Instituto Brasileiro de Análise e Perícia de Engenharia. Então, a partir daí, a gente vai calcular, por exemplo, o número de horas que a gente vai dedicar ao processo. Número de horas para leitura, para redação do laudo, etc. Aí eu vou acrescentar também todos os meus custos. Os custos operacionais de deslocamento, de alimentação de equipe, análise de laboratório, análises diversas, custo para o pagamento da equipe, né? Se eu tenho a necessidade de contratar outros profissionais, eu tenho que pagar esses profissionais também. Então, tudo isso vai entrar no valor. E aí, a gente tem uma outra característica. Quando o valor é um pouco mais alto, né, como foi o caso dessa perícia da empresa de mineração, o juiz pode determinar o pagamento de uma parcela desses honorários a fim de cobrir os custos operacionais da perícia.
Então, por exemplo, se eu tenho lá custo de laboratório para análise de água, ou análise de solo, ou qualquer coisa parecida, eu não tenho como pagar do meu bolso e depois esperar a sentença para ser ressarcido. Então, o juiz pode autorizar o pagamento de 40% ou 50% do valor total, com o objetivo de custear essas despesas. E tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de criar a sua planilha de honorários. Exatamente. Visto tudo isso, eu não tenho certeza que a gente pode concluir que a área de perícia judicial ambiental é uma área ainda que sofre uma falta de profissionais em atuação e é um mercado que está crescente e bem remunerado, né? Sim, com certeza, com certeza. O perito tem que lembrar que ele é um profissional liberal, ele não vai ter salário. Então, eu não tenho um pagamento fixo por mês. O pagamento é em função da quantidade de perícias nas quais eu estou envolvido. Eu hoje, por exemplo, no presente momento, eu não estou fazendo perícia nenhuma, mas eu estou atuando como assistente técnico em 3 casos. E eu vou receber como se fosse um perito. E da mesma forma, recebi uma parcela no início do contrato e vou receber o restante quando entregar o meu laudo. Isso é perfeitamente normal. Ótimo. Eu acho que agora a gente pode passar para umas dicas, 4 dicas para atuação como perito para o pessoal, né? São 4 super dicas que eu acho que são imprescindíveis para a pessoa atuar como perito com excelência, né? Eu acho que a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês, pessoal, é um ponto-chave, né? Que vocês têm que ter Ele tem que ser bem fundamentado e explicativo. Ele tem que ser redigido em uma linguagem em que o juiz vai entender, porque se eles nomearam um perito, é porque eles não entendem dessa área. Então, você tem que fazer o laudo com uma linguagem simples, né? Que seja completamente entendida por todas as partes envolvidas no processo. Com certeza. Como eu já havia dito antes, o perito é considerado os olhos do juiz. E como o juiz não entende da área ambiental, então, por exemplo, eu tive, só na graduação, eu tive 2 anos e meio de estudos em geomorfologia. Eu tive, numa pós-graduação, estudos de 1 ano sobre sistemas de esgotamento sanitário. O juiz não tem esse conhecimento. Então, você, como perito, é o responsável por trazer os fatos ao juiz numa linguagem acessível e bastante objetiva. Você tem que se prender aos quesitos, às perguntas que são feitas pelo próprio juiz ou pelas partes. E a partir daí, então, você vai elaborar o seu laudo pericial. É assim que funciona. Exatamente, né? O juiz é leigo no assunto, foi por isso que ele nomeou um perito, né? Então, vamos agora. Uma segunda dica que eu dou para o pessoal é se manter sempre atualizado. Você tem que estar sempre atualizado na sua área de atuação. É imprescindível vocês conhecerem legislação ambiental, as novas tecnologias ambientais que estão surgindo, os métodos periciais e outros temas pertinentes. É necessário também vocês terem uma noção básica de do direito ambiental, do Código Civil e de uma doutrina processual. Vocês precisam estudar por conta própria. Tem que ser curioso, tem que buscar sempre o conhecimento. Marcelo, eu gostaria que você falasse para o pessoal que está online com a gente agora uns fatores que sejam imprescindíveis para serem considerados no cálculo dos seus honorários, justamente para as pessoas não terem prejuízo, né? Você corre o risco de você dar um laudo
dar um honorário para uma perícia, custo, e no final você acabar tomando prejuízo por causa disso, né? Ser mal calculado. Eu estou vendo aqui, a gente tem acesso às perguntas, né, e tem bastante gente curiosa aí a respeito da elaboração de honorários, né? O pessoal perguntando se deve cobrar por hora, por dia, se essa proposta é feita como uma proposta que eu vou enviar para um cliente, para um serviço particular, etc. Né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que obedecer um cronograma, que é bastante simples. Não? É como se fosse uma linha de montagem. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o processo. É a primeira coisa. Né? Então, a partir do momento em que eu leio o processo, e olha só, isso é anterior à apresentação dos honorários. O fato de eu ir a uma vara judicial e pegar o processo em mãos, isso não significa obrigatoriamente que eu estou aceitando o caso. Não é assim que funciona. Tá? Então, eu primeiro vou pegar o processo, vou ler, muito provavelmente não vão me deixar levar o processo para casa, porque eu não oficialmente não faço parte dele. Mas eu terei à disposição uma sala onde eu vou ler, posso fazer as minhas anotações e tal, e aí então eu vou fazer um levantamento do que é necessário. Muito provavelmente, nesse processo já deve ter um certo desenrolar do dano, né, do que aconteceu, e a partir daí, então, eu vou extrair as minhas informações que vão também me ajudar nesse cálculo dos honorários. Então, eu tenho que ler o processo, analisar o que está sendo discutido, e a partir daí, então, eu vou tentar ver se no processo já existem os quesitos. Se não, eu solicito ao juiz que envie um comunicado às partes envolvidas para que elas se pronunciem, para saber quais são os quesitos desse processo. O que vocês querem que eu diga? O meu laudo é baseado em respostas a esses quesitos. Então, eu tenho que provocar a existência, a elaboração desses quesitos. A partir daí, então, analisando cada um desses quesitos, é que eu vou saber o tipo de pesquisa que eu vou precisar fazer, os documentos que eu preciso acessar, se eu terei que solicitar algum tipo de diligência para recolhimento de documentos ou não, se eu vou precisar fazer uma pesquisa técnica, bibliográfica a respeito, todos os cálculos, simulações, análises, laudos de outras entidades. Então, por exemplo, se eu precisar de uma análise de água, vamos supor que eu preciso de uma análise específica da presença, por exemplo, de metais pesados num leito, num canal. Então, essa análise tem que vir de um laboratório credenciado para fazer aquele tipo de análise com um laudo específico, etc, etc. Além disso, eu vou preparar o laudo que eu vou apresentar, vou fazer reuniões com os meus assistentes, vou tentar também fazer reuniões com as partes envolvidas. Talvez eu precise ouvir terceiros, os vizinhos, por exemplo,
daquela localidade e tal, e a partir daí, então, eu vou fazer a redação do laudo. Então, tudo isso vai ser necessário para fazer toda a minha elaboração da perícia. Tá? Um amigo meu aqui está lembrando, os drones também podem ser muito úteis nas perícias. Com certeza podem. Tá? Então, todos esses gastos, eu vou precisar alugar um equipamento, vou precisar alugar um drone, ou eu já tenho. Tá? Qual é o meu custo disso? Tá? Então, tudo isso eu devo considerar. E aí eu vou montar uma planilha. Vou montar uma planilha conforme eu faço com um trabalho qualquer. Com um detalhe, eu tenho que ser o mais sucinto possível, o mais objetivo possível e o mais detalhado possível. Porque com certeza alguém vai reclamar. Por mais barato que seja o valor, alguém vai acabar reclamando. Exato, Marcelo. O juiz vai te pedir para comprovar cada um daqueles gastos que compõem a sua planilha de honorários. Tá? Beleza, Marcelo. Eu queria aqui dar uma última dica para o pessoal, que eu acho que é até a mais importante, que o perito tem que ser completamente imparcial na execução do seu laudo, né? Perfeito. Porque ele não pode tomar parte de nenhum lado no processo. Ele tem que ser imparcial o tempo inteiro. E uma coisa que eu queria falar, uma coisa que o pessoal deve estar com curiosidade, né? Mas vocês falam de honorários, falam da complexidade da perícia, mas eu não tenho noção do trabalho que dá. Eu vou citar um trabalho que a gente fez há pouco tempo, em que foi uma perícia judicial de conflito de terras, e a gente fez 3 dias de trabalho em campo e 1 semana em escritório. Para consolidar todo o documento, e isso aí foi, só para as pessoas terem uma ideia, foi R$12.000 essa perícia. E isso você pegando uma perícia mais complexa, de acordo com o processo, esses valores vão aumentando. Ou pode ter umas com menor complexidade, mais rápidas de resolverem e com valor menor. Sim, é o caso lá da empresa de mineração. A perícia ficou em mais de R$100.000. Então, pessoal, vocês anotaram as dicas? Elas são importantes demais para vocês que têm interesse em atuar como perito judicial. Então, agora, pessoal, a gente quer apresentar vamos aproveitar a presença de vocês e a gente quer apresentar um novo projeto da Planar Consultoria, que é o curso de qualificação em perícia judicial e ambiental em formato EAD. Essa é hoje uma das nossas principais expertises na Planar. Por isso, desenvolvemos um curso de 40 horas completo e que trata não só dos conceitos e teorias, mas tem um módulo totalmente focado na parte prática e comercial. Você vai sair pronto para atuar no mercado. Só para você que ficou curioso, eu vou citar alguns materiais aqui que vão disponibilizar no curso. Dentro de um módulo comercial, iremos ter uma planilha de cálculo de honorários, modelo de montagem de laudo e também, como bônus, um módulo com um tópico de geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicados à perícia ambiental. Isso é um diferencial que nenhum curso tem. Eu falo isso porque eu atuei no setor privado, contratado, antes da Planar, por 4 anos e meio, dentro de uma grande empresa no estado de Minas Gerais. E você usa o geoprocessamento e sensoriamento remoto em toda a área ambiental. Inclusive, lá dentro dessa empresa que eu trabalhava, vários conflitos judiciais. E aí tem que usar a ferramenta de geoprocessamento. Além disso, a gente vai ter uma plataforma de suporte online para esclarecimento de dúvidas. Diretamente com os professores, claro, né? Agora eu vou passar um vídeo com a ementa do curso todo e já volto.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Gomes, diretor executivo da Planar Consultoria, engenheiro ambiental e sanitarista e perito judicial ambiental. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o conteúdo do nosso curso de perícia judicial e ambiental. No módulo 1, iremos apresentar a vocês os principais conceitos básicos de meio ambiente. No módulo 1, iremos apresentar a introdução aos conceitos básicos de meio ambiente. Dentre eles entram conceitos de meio ambiente, a natureza jurídica de meio ambiente, os princípios do direito ambiental, o dever de proteger o meio ambiente, o dano ao meio ambiente e a responsabilidade jurídica, sendo civil e penal. No módulo 2, iremos apresentar os conceitos de introdução à perícia. O que faz o perito? Como funcionam as nomeações, as exigências, as varas de atuação, as fases processuais e a diferença entre perito e assistente técnico. No módulo 3, passaremos a adentrar na legislação pertinente, de maneira mais profunda. Começaremos com o Código de Processo Civil, do 420 ao 439, o Código de Processo Penal, crimes relacionados à área de atuação dos peritos e assistência judiciária gratuita. No módulo 4, iremos explanar como se funciona e como você irá fazer o seu laudo pericial, desde o conceito, a elaboração, como você vai estruturar o seu laudo, o encaminhamento, os quesitos e as respostas que você terá que responder ao juiz, quesitos suplementares, o esclarecimento de alguns quesitos extras que ele pode te perguntar e a entrega do laudo pericial. Já no módulo 6, falaremos a respeito dos documentos complementares que você deverá apresentar com a sua perícia, seja elas a carta de apresentação ao juízo, a proposta dos honorários periciais e também modelos de laudos periciais que você irá trabalhar. A partir do módulo 6, começaremos a falar da base conceitual do direito ambiental em si. A Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, a classificação do meio ambiente, a tutela e responsabilidade penal, responsabilidade ambiental e o Ministério Público e sua atuação no meio ambiente. O módulo 7 será dedicado ao tema de crimes contra a fauna, sejam eles comércio ilegal, maus tratos, caça e pesca proibidas, espécies em extinção e exames periciais em crimes contra a fauna. O módulo 8, por sua vez, será inteiramente dedicado aos crimes contra a flora, sejam eles desmatamento, queimadas, coleta irregular de espécies, espécies em extinção, exames periciais, comércio ilegal e a cubagem de madeira. O módulo 9 será dedicado aos crimes de poluição, sejam eles lançamento de resíduos sólidos e efluentes, poluição atmosférica, poluição sonora e também a poluição eletromagnética. No módulo 10 falaremos a respeito dos crimes contra o ordenamento territorial. Falaremos de áreas ambientalmente relevantes, sejam elas unidades de conservação, reservas legais e áreas de preservação permanente. Análise dos processos de invasão e a responsabilidade por dano ao patrimônio público. Por fim, e não menos importante, falaremos a respeito da avaliação dos danos ao meio ambiente. Qual será a motivação dos danos, a objetividade e a subjetividade no dano ambiental e os custos de reparação das áreas degradadas. Teremos também, nos módulos 12, 13 e 14, 3 estudos de caso relativos à perícia ambiental. E para vocês que se interessarem em fazer o nosso curso, nós temos um bônus para vocês. Teremos uma aula inteiramente dedicada aos conceitos básicos de geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicados à perícia ambiental. Como você elaborar seus mapas, suas análises pertinentes à sua perícia. E por final, nós temos um conteúdo extra de valor imensurável. Serão 3 materiais dedicados à área comercial. Como você vai elaborar uma planilha de custos do seu trabalho, como apresentar uma proposta comercial e, por fim, dicas de como evitar tomar prejuízos. Pessoal, teremos 40 horas de carga horária, incluindo videoaulas, materiais para leitura e exercícios para serem feitos. Aproveite essa oportunidade, contamos com você! Bom, pessoal, agora que acabou o vídeo, que vocês viram na ementa, vocês vão ver no canto direito inferior da tela de vocês, vai subir agora um link da oferta do curso. Nós estamos oferecendo uma condição especial para quem está nos assistindo agora.
O curso vai sair pelo valor de R$ 867, podendo ser parcelado em até 10 vezes sem juros. São 10 prestações de R$ 86. Quem tiver interesse, é só clicar que estará disponível até o final do webinar. Agora, pessoal, para finalizar, vamos fechar agora aqui para as perguntas. A nossa gerente de marketing, Natália, vai passar as perguntas aqui para a gente. O Arthur perguntou quais são os principais processos entregues para peritos biólogos. Aí, Marcelo, ouviu essa? Desculpa, o meu sinal de áudio não estava muito bom. Pode repetir, por favor? Quais são os principais processos entregues para peritos biólogos? A pergunta foi enviada pelo Arthur. Ok, Arthur. Não há muita distinção com relação à profissão para a distribuição dos processos. Por exemplo, eu tenho acessado os bancos de dados do TJ do Rio, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, e da Seção Judiciária da Justiça Federal aqui também no Rio, e tenho visto que a maioria dos profissionais inscritos nesses bancos são engenheiros. Tá? Então, se não há distribuição de trabalhos para biólogos como você ou geógrafo, que é o meu caso, é porque a gente não está inscrito, cara. Nada impede. Né? É óbvio que, por exemplo, se eu precisar de um estudo específico de movimentação de fauna, eu vou contratar um biólogo, não um geólogo, um engenheiro, um arquiteto. Então, é óbvio que, tecnicamente, determinados assuntos estão mais facilmente associados a um profissional do que a outro. Agora, com relação à distribuição dos processos, aí depende de saber se há disponibilidade daquele profissional no banco de dados da Justiça. Tá? Cabe lembrar aqui que existe uma característica, é facultado ao juiz escolher um outro profissional se o profissional ideal não estiver disponível. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, né, a movimentação de fauna, se não houver um biólogo cadastrado no banco de dados da Justiça, o juiz pode entender que um outro profissional pode responder aquela pergunta. Então, a demanda também tem que corresponder à existência do profissional cadastrado no banco de dados. Tá? O Arthur também perguntou sobre a equipe multidisciplinar. Se ela é composta apenas por peritos ou o perito define quais os profissionais. Eu acho que tem a ver com o que você falou sobre... O profissional que vai responder diretamente ao juiz é um perito. E, como a gente falou lá no início da apresentação, ele tem que cumprir alguns requisitos. Ele tem que ter, no mínimo, 2 anos de formado, tem que ser um profissional de nível superior, inscrito no seu conselho de classe, se o conselho existir. Tem que ter uma série de certidões que o habilitem, né? Inclusive certidões criminais negativas. Ele precisa fazer um curso de, no mínimo, 21 horas, que o habilite especificamente a atuar na perícia judicial ambiental. Enfim, esse profissional tem alguns requisitos. Agora, esse profissional pode demandar a assistência técnica de outros profissionais, sendo que esses não necessariamente têm que estar inscritos também no tal do banco de dados. Então, por exemplo,
Vou voltar lá ao exemplo da análise de água. Né? Eu tenho que contratar uma empresa para fazer uma análise de metais pesados numa amostra de água. Essa empresa não tem que estar inscrita no banco de dados do sistema judiciário. Nada a ver. Eu posso contratar, por exemplo, um outro profissional, um veterinário, um zootecnista, enfim, uma grande quantidade de profissionais, eles não têm que estar no banco de dados. Quem é que tem que estar lá? Eu. Eu tenho que estar no banco de dados para ser considerado perito. Eu serei o responsável pela atividade pericial. A dúvida da Ana Paula. Oi, eu não estou ouvindo. Houve algum problema aí? Eu não estou ouvindo. Marcelo. Oi. Oi. Diga. Oi? Oi, eu estou ouvindo. Marcelo? Oi. A dúvida da Ana Paula. Ela pergunta: quais são as principais leis nacionais ligadas à perícia ambiental? Bom, a principal lei é a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil que regulamenta a atuação do perito, a convocação do perito, né? O que deve conter o laudo, né? A composição da prova pericial, né? O aceite ou não, a suspeição ou não do indivíduo que será apresentado como perito. Então, a principal lei é essa. E depois disso, aí nós temos todas as leis ambientais, né? Lei de crimes ambientais, a lei que cria a Política Nacional de Meio Ambiente, e por aí vai. Aí vai depender de cada caso, né? Depende do caso que está sendo estudado no processo. Como é que eu vou atuar naquele processo? Qual é o caso? O que está sendo pedido ali? Qual é o tipo de dano que está sendo denunciado? Aí eu vou ver que tipo de legislação é comportada ali. A dúvida agora do João Sérgio. Qualquer profissional que tenha conhecimento notório sobre a questão judicial poderá atuar como perito? Não necessariamente. O perito não tem que ter notório saber judicial. Ele tem que ter notório saber na área dele. Como é que ele comprova o notório saber? Pelo registro dele no conselho de classe. A graduação já lhe confere um certo saber. Claro que não estamos falando que um recém-formado tem notório saber. É por isso também que o Tribunal de Justiça exige do candidato pelo menos 2 anos de exercício profissional. Tá? Mas ele não tem que ter notório saber judicial. Também eu estava vendo aqui no chat algumas perguntas. Tá? O profissional não tem que ter nenhuma pós-graduação. A graduação lhe basta. A graduação basta, vírgula. Mas ele também tem que ter um curso de perícia judicial e ambiental. Tá? A propósito disso também, alguém perguntou aí, o curso vai fornecer certificado? Claro que vai. Porque senão, sem o certificado, você não pode se inscrever lá no Banco de Dados da Justiça. Tá?
E no nosso certificado não existe uma diferenciação entre presencial e EAD, até porque isso é proibido. Tá? No nosso certificado, sei lá, que certifico que fulano de tal concluiu com louvor o curso de qualificação em perícia judicial e ambiental com carga horária de 40 horas. Uma dúvida para o Marcelo e para o Felipe também. O pessoal está perguntando que o Henrique aqui clicou para comprar o curso e aparece o prazo para a compra. Consigo comprar amanhã pelo mesmo valor? Sem dúvida, Henrique. Nós temos esse valor promocional de 48 horas, a partir do fechamento do curso aqui agora. Você consegue garantir nesse mesmo valor e pagando em até 10 vezes sem juros. Vamos dar um desconto aí para o povo. Vamos colocar 48 horas a partir de meia-noite. Ou seja, ele ainda vai ganhar mais umas horinhas de hoje. Sim, sim. Então fica até às 23h59 segundos de depois de amanhã. Exatamente, Marcelo. E eu queria deixar claro para o pessoal aqui, que tem muita dúvida, que a gente vai responder todas elas. Acho que não deve ter para responder aqui pelo chat, a gente vai enviar pelo e-mail de vocês cadastrado. Vocês podem ficar tranquilos que não vão ficar sem respostas. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Natália? Tem tempo de responder mais uma? Nosso tempo já extrapolou, mas... Acabou, pessoal. Felizmente espero que tenha sido bom para vocês. A gente agradece demais a presença de todos e podem ficar tranquilos. As perguntas serão todas respondidas. Vamos mandar para todos os e-mails. A pergunta de alguma pessoa está com dúvida, a gente vai botar a pergunta lá e vai responder para todo mundo. Dessa forma, todo mundo fica ciente do esclarecimento. Beleza? Muito obrigado de coração mesmo. Foi um privilégio ter vocês conosco. Um grande abraço. Bom, eu também agradeço a todos aqueles que estiveram conosco nessa noite. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá? Estamos à disposição para responder a todas as perguntas. Se ficou alguma outra dúvida, não hesitem em nos procurar. Enviem a pergunta de vocês. O nosso e-mail está aí na tela, contato@planarconsult.com. Aproveita para visitar a nossa página, vai estar lá também o link desse nosso curso EAD. Vou aproveitar para responder uma última pergunta a respeito da equipe de treinamento, porque, afinal de contas, nós temos que lembrar aqui do grande professor Públio Melo, que também é perito e faz parte da nossa equipe e está na coordenação desse curso. Tá? Obrigado ao professor Públio Melo, obrigado ao Felipe, à Natália, a todo o pessoal que está aí em Belo Horizonte. Eu estou no Rio de Janeiro, né, a sede da nossa empresa aqui no Rio. Muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço para vocês e feliz Dia do Geógrafo. Hoje é Dia do Geógrafo. Parabéns para nós. Valeu, pessoal. Obrigadão. Boa noite. E mandem as dúvidas para o nosso e-mail. Tranquilo? Grande abraço. Valeu.